Bom dia, oitavo ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 12, América Desenvolvida, Canadá. A aula de hoje está presente a partir da página 436 a 441. Então vamos lá, prestar atenção na aula de hoje. Separatismo e a questão do Quebec. Então, Quebec, gente, e Montreal são províncias do Canadá e são regiões que foram disputadas pela Inglaterra e pela França. Então, tanto Quebec como Montreal passaram para o domínio britânico após o final da Guerra dos 7 Anos, quando foi assinado o Tratado de Paris, pelo qual a França foi forçada a ceder alguns territórios seus para a Inglaterra. Então, foi nesse momento que Quebec e Montreal deixou de pertencer à França, à cultura francesa, para pertencer à cultura britânica. E a partir desse momento, a população dessas províncias alimenta forte desejo de separação, com o objetivo de transformar essas províncias em um país independente. Não sei se vocês lembram da aula anterior, que Quebec e outras províncias ela apresentam uma cultura francesa muito forte. É tanto que Quebec ela tem um idioma oficial francesa. Então, elas não se sentem representadas pela cultura britânica. Por isso, elas desejam se separar do Canadá e formar o seu próprio país, formar um país independente. Então, nessa parte, destaque aí em vermelho corresponde à província de Quebec. Vamos agora falar um pouquinho da economia do Canadá. Então, economia, espaço econômico e industrial. Então, desde 1994, o Canadá faz parte do NAFTA. Para quem não sabe, é um bloco econômico, junto com os Estados Unidos e México. Os três países formam o NAFTA, que tem como objetivo, gente, esse bloco, eliminar as barreiras comerciais, são impostos, que faz com que promova a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Dessa forma, a economia canadense, que já era integrada, tinha fortes relações com os Estados Unidos, passa a ser quase que totalmente. Para vocês terem noção, hoje, mais de 80% das exportações dos produtos que são vendidos do Canadá para outros países é destinada aos Estados Unidos, principalmente matéria-prima. E os produtos que o Canadá compra, importa, é quase que 70% dos Estados Unidos. São produtos que vêm dos Estados Unidos, que são produtos principalmente eletrônicos. Então, no território canadense, apresenta forte riqueza natural, volumes enormes de riquezas naturais, como é o caso do petróleo e o gás natural, que fica na região de Alberta e também na plataforma continental. O Canadá também é o maior produtor de zinco e urânio, que fica na região da Apalagiana, além de ele ser um dos maiores produtores de ouro, níquel, alumínio e chumbo, onde são encontrados nas regiões norte, nordeste e noroeste daquela região. Principais áreas industriais. Então, primeiros complexos industriais do Canadá, gente, foi da produção de papel e celulose, que foi instalado na província da Colômbia Britânica. Mas hoje, a grande área industrial canadense está localizada na região dos Grandes Lagos e no Vale Rio São Lourenço, que fica bem fronteira com os Estados Unidos. Ao longo dessa região, gente, foi desenvolvida cidades industriais, como as francesas, Montreal e Quebec, mas também outras cidades como Toronto e Ottawa, onde estão instaladas grandes indústrias de eletrônica, papel celulose, automobilística e outras. Também podemos destacar a região de Vancouver, que apresenta um parque industrial bastante pesado, além das regiões norte e centro do país. Então, para vocês terem noção, o setor industrial do Canadá é bastante desenvolvido e bastante produtivo. E a região que se destaca o Grande Parque Industrial corresponde à região dos Grandes Lagos e o Vale Rio São Lourenço. Vamos agora um pouquinho da agropecuária, centralização agropecuária. Então, as principais características da agropecuária canadense é que ela apresenta um elevado grau de qualificação. E o que quer dizer isso? Bastante qualificada, gente. Altamente intensiva, isso quer dizer que apresenta grandes volumes de capitais investido em mecanização, adubos, semente selecionada, mão de obra qualificada. Isso tudo, gente, é para garantir a produtividade e o retorno do capital, ou seja, lucro para a empresa. E a grande área de produção agropecuária canadense pode ser dividida em três porções.
A primeira dela corresponde à região dos Grandes Lagos e o Vale Rio São Lourenço. É nessa região que são cultivados diversos gêneros agrícolas, como cereais, frutas, legumes, verduras, entre outros. Na província de Quebec e Ontário, gente, é praticada a agricultura familiar, que se destaca a pecuária leiteira, que tem como objetivo atender o mercado interno, ou seja, o Canadá. Outra região corresponde à região das Planícies Centrais. Essa região é a mais produtiva do país devido às características naturais. Quais são essas características naturais? É o solo fértil e o relevo plano. Essas regiões, gente, produzem mais de 10% de todos os cereais do mundo, fazendo com que o Canadá seja um dos maiores exportadores de trigo, cevada, aveia e outros tipos de cereais. E a última área é a província da Colômbia Britânica. Nessa região se pratica uma agricultura de frutas e cereais que tem como objetivo atender apenas às necessidades do mercado interno, apenas a necessidade do Canadá. E assim chegamos ao fim da nossa aula de geografia. Vocês vão responder essas 5 questões. Espero que tenham compreendido a aula de hoje. Tenham um bom dia e um bom estudo.